Não faça rebase de commits que já existem fora do seu repositório e outras pessoas já começaram a trabalhar em cima deles. Fala galera, vamos codar? Hoje eu vou falar para vocês um pouco das diferenças de Git Merge e Git Rebase. Dado o problema clássico, que a gente tem uma branch main e uma branch feature, e a gente precisa fazer o merge, a gente precisa juntar o trabalho que foi executado tanto na main quanto na branch feature, como que a gente resolve isso? Existem duas maneiras, Git Merge e Git Rebase. O Git Merge, ele funciona da seguinte maneira. Quando a gente decide juntar os trabalhos, ele vai criar um commit específico para fazer esse merge. A nossa figura vai ficar parecida com essa. A gente tem trabalhos na main, trabalhos na feature, e no momento que a gente decide juntar, criou um commit. Vamos ver um pouco de código? Imagina que a gente tenha esse projeto, que a gente tem dois commits. Se a gente der um git log aqui, a gente pode ver que a gente está na main, e a gente tem o commit 1 e o commit 2. A gente cria uma branch, feature 1, a partir da branch main no commit 2. Então a gente veio aqui, e aí a gente começa a trabalhar criando nossa feature. A gente cria uma pasta feature 1, a gente cria um arquivo 1 e a gente faz nossa primeira alteração e a gente consegue dar um git add ponto e um git commit com a mensagem de feature 1. A gente continua evoluindo nossa feature e a gente cria mais algumas linhas de código, feature 1.1, a gente vem dar um git add ponto e um git commit 1.1. Agora a gente vem aqui, publica o nosso trabalho da feature 1, mas enquanto a gente fazia esse trabalho, alterações foram feitas na main. Então a gente vem aqui na main, novas linhas de código foram colocadas aqui e a gente faz um commit 3. E a gente faz o push dessas alterações. Então, se a gente der um git log aqui, a gente vai ver que a gente está na main com os commits 1, 2 e 3. E se a gente for para nossa branch de feature, a gente tem os commits 1 e 2 que estavam na main e o nosso commit F1 e F1.1. Se a gente olhar o nosso grafo lá no Git, ele vai estar mais ou menos assim. Nossa branch main, commit 1, 2 e 3, e nossa branch feature, commit 1, F1 e F1.1. Agora, quando a gente quer juntar esses dois trabalhos, a gente vai usar o git merge. Então a gente vem aqui na main e dá simplesmente um git merge com a feature 1 para fazer a junção. O que aconteceu aqui? Ele criou um commit de merge, está dando a oportunidade para a gente alterar a mensagem desse commit. A gente vai manter a mensagem padrão e se a gente dá um git log aqui, a gente vai ver o nosso commit de merge. E a gente vem aqui e publica nossa junção de trabalhos. O que aconteceu aqui? A gente tem os nossos commits C1, C2, C3 na main, os nossos commits F1 e F.1 na feature, e agora na main a gente tem um único commit de merge. O problema com isso é, imagina que agora a gente tenha mais branches. Imagina que a gente precisa criar uma branch feature 2 a partir da branch feature 1. Quando a gente fizer o merge, a gente vai ter algo mais ou menos parecido com isso. Quando a feature 2 precisar fazer o merge na feature 1, a gente vai criar um commit de merge na feature 1. Quando a gente fizer o merge da feature 1 na main, a gente vai criar um git de merge na main. E aí, imagina que a gente trabalha num projeto com muitas pessoas que acabam criando muitas branches, a gente vai acabar no que a gente conhece como git merge hell. A gente vai acabar num grafo extremamente complexo de entender o que está acontecendo. E não só entender, é muito comum a gente eventualmente ter que voltar para alguns pontos determinados do nosso grafo do Git. E quando a gente tem essa bagunça, fica muito mais difícil da gente saber exatamente para onde a gente tem que voltar. Dado isso, o Git Rebase vem para ajudar as nossas vidas. Como que o Git Rebase funciona? Dado o problema que a gente tem, uma branch main, uma branch feature, e a gente precisa juntar os trabalhos das duas, o Git Rebase ele não cria um commit de merge. O que ele faz quando a gente faz um Git Rebase é, ele encontra qual é o commit base que tem nas duas branches, aplica os commits de uma branch, aplica os commits de outra branch, e aí a nossa branch fica mais linear. Mais ou menos como está aqui nessa imagem. Depois de fazer o rebase da feature 1 em cima da master, a gente vai ter algo mais parecido com isso. Commit 1, commit 2, commit 3, commit da feature 1, commit da feature 2. Vamos ver um pouco de código?
Imagina então que aqui a gente está na nossa branch main, a gente tem apenas os commits C1 e C2, lá no nosso cenário inicial. A partir desses commits C2, a gente cria uma branch feature 1. Nessa branch feature 1, a gente cria nossas pastas e nossos arquivos, e a gente faz alterações no nosso arquivo, adiciona eles, cria um commit de mensagem F1. Eventualmente, a gente continua trabalhando nessa feature, cria uma alteração 1.1, cria um commit feature 1.1, e aí se a gente olha o nosso log, a gente está baseado no commit 2 da main e criamos dois commits em cima, F1 e F1.1. Enquanto isso acontecia, lá na nossa main, novas alterações, novos códigos foram feitos. E aí, eventualmente, isso gerou um commit C3. E aí, se a gente olhar aqui, a gente tem o commit C3. Se a gente publicar essas alterações, tanto da main quanto da nossa feature, a gente vai ter um grafo mais ou menos parecido com esse aqui, ó. Que a gente tem nosso commit 1, nosso commit 2 e nosso commit 3 na main, e nossa branch feature saindo a partir do commit 2 com os nossos commits F1 e F1.1. Agora a gente vai usar a estratégia de git rebase. Aqui na minha branch de feature 1, se eu fizer um git rebase com a main, o que vai acontecer é a nossa branch não mais vai estar com a base no C2, mas vai estar com a base no último commit da nossa branch main, que é o C3. Então, se eu vier aqui e dar um git rebase main, ele vai aplicar com sucesso. Se a gente dar um git log, ele vai ter baseado a nossa branch de feature no C3. E agora, se a gente vier para a nossa branch main e fazer um rebase, não da main, mas agora da feature, o que vai acontecer? A gente vai pegar os commits da feature 1 e colocar como eles estão na nossa branch main. Então, git rebase feature 1 aplicou com sucesso. Se a gente publicar essas alterações e olhar como está aqui no Git o nosso grafo, ele vai estar mais ou menos assim. Ele vai ter o nosso commit 1, 2 e 3, o nosso commit de feature 1 e o nosso commit de feature 1.1. Então, o Git rebase resolve todos os nossos problemas? Sim, mas tem que ter cuidado. Se a gente olhar aqui a documentação do Git sobre rebasing, a gente vê que ele fala explicitamente: não faça rebase de commits que já foram publicados e as pessoas já começaram a fazer trabalho em cima deles. Por quê? Porque toda vez que você faz um git rebase, você altera o hash do commit. E o hash do commit é o que o Git usa para comparar as suas alterações locais com as suas alterações remotas. Se a gente vir aqui e a gente der na nossa branch feature 1 e a gente der um git status, o Git vai falar para a gente que a gente tem 3 commits locais e 2 commits remotos que estão divergindo. Por quê? Porque esses commits locais sofreram rebase. Agora imagina que uma outra pessoa, antes dessa pessoa aqui fazer o rebase, começou a trabalhar em cima da branch feature 1. E a gente tem esse caso aqui. Ela começou a trabalhar em cima da branch 1 e eventualmente ela até criou um novo commit, o commit F1.2. Se essa pessoa aqui quiser atualizar com o remoto, ela tem duas opções. A primeira é fazer pull, mas ela vai tomar um monte de conflito e ela vai trazer a branch como se ela não tivesse sofrido rebase. E se ela quiser falar que o que está local é o certo, ela vai ter que dar um push force. Se ela fizer um push force, essa pessoa aqui vai tomar muitos conflitos. Vamos fazer só para mostrar o caos que isso pode gerar. Então eu estou aqui, achei que eu fiz o rebase e é exatamente isso que tem que ir para o remoto. Eu vou ter que dar um push menos force. Fiz um push menos force aqui, o remoto agora está igual está local. Aqui nessa branch, se eu der um git status, ele não vai achar nada. Se eu der um git fetch, ele vai perceber qual é a diferença da minha branch local com a minha branch remota. Então se eu der um git status agora, ele vai falar que minha branch tem 3 commits e o remoto tem 3 commits dos quais eles divergem. Se eu fizer git push aqui,
eventualmente eu vou estar desfazendo o que esse cara fez. E se eu dar um git pull aqui, eu vou tomar muito conflito. Eu vou fazer um git pull só pra gente ver, ó. Git pull. Não tomei conflito, mas olha a bagunça que ficou minha árvore. Eu tenho o commit F1 duas vezes, eu tenho o commit F1.1 duas vezes. Por quê? Porque essa pessoa aqui fez um rebase e fez um git push force. Isso ferrou toda a minha árvore. E se eventualmente tiver que fazer push disso, eu vou começar a bagunçar toda a árvore do remoto. Esse é um dos pontos que tem que ficar atento quando a gente está mexendo com git rebase. Outro ponto que precisa ficar atento quando a gente está mexendo com git rebase é que o git rebase aplica commit a commit. E isso pode gerar conflitos em série. A gente pode ter que resolver um conflito para cada commit que ele aplica. Quer ver? Imagina que a gente está nesse seguinte cenário. Aqui a gente está na master, commit 1 e 2. Aí a gente cria uma branch de feature 1 em cima do C2. Só que aqui nesse feature 1, a gente tem que fazer alterações nesse arquivo index. Vamos supor que a gente faz um commit aqui, ó. Uma alteração F1 aqui e faz um commit de feature 1. A gente continuou mexendo no nosso código, continuou fazendo alterações. E a gente percebeu que, na verdade, aqui teria que ser outra linha de código, não F1, mas F1.1. A gente vem aqui e faz um git commit F1.1. Beleza, até aqui tranquilo. Enquanto a gente estava fazendo isso, lá na nossa main também aconteceu alterações. Alguém veio aqui, fez uma alteração C3 e eventualmente uma alteração C4 aqui nesse mesmo arquivo. A gente cria um commit e esse commit vai ser C3. Beleza, se a gente olhar o nosso grafo aqui no Git, a gente vai estar mais ou menos assim. Nossa branch main com os commits C1, C2 e C3 e nossa branch feature com commits F1 e F1.1. Legal. Vamos para nossa branch feature 1. E aqui a gente vai fazer um rebase na main. Mas lembra que aqui a gente fez dois commits, F1 e F1.1, e os dois commits fizeram alterações nessa linha 3. E lá na main a gente fez um commit que também fazia uma alteração nessa linha 3. O que vai acontecer aqui? Conflito. Até aí tranquilo. O Git tem conflitos e a gente consegue resolver conflitos. Se eu fizer um git rebase da main, ele vai falar assim, opa, deu conflito. Tudo bem, eu venho aqui e falo assim, cara, eu acho que o certo é C3, C4. O certo é C3, C4. Eu vou lá e apago essas marcações de conflito. C3 e C4 é o correto. O Git vai falar para mim, olha, assim que você resolver os conflitos, você pode dar um git rebase -- continue. Então eu vou dar um git add -a para marcar a resolução de conflitos. E vou dar um git rebase -- continue para ele continuar com a vida dele do rebase e eu seguir com a minha vida. Quando eu fiz isso, tomei conflito de novo. Pô, mas eu acabei de resolver esse conflito. Eu tenho que vir e falar assim, tudo bem, o certo é C3 e C4 mesmo. E aí eu tenho que, de novo, marcar o conflito como resolvido e de novo dar um git rebase -- continue. E aí ele vai ter feito o rebase com sucesso e vai me dar a oportunidade de mudar a mensagem do commit. Eu vou manter a mesma mensagem, eu dou um git log e eu tenho o meu commit baseado no C3 agora. Agora, imagina que eu tenha muitos commits, tenha 5, 6, 7 commits, e eu tenho que resolver 5, 6, 7 conflitos. Isso é muito ruim, não é? Para dizer que isso não tem solução, isso tem uma solução, que é o git e essa flag aqui, RE. Essa flag, ela meio que grava qual foi a solução que a gente usou para resolver o conflito. Mas também são coisas que acontecem quando você está usando git rebase. E é isso. Diante desses dois cenários, qual você prefere? Git merge ou git rebase? Comenta aqui embaixo, dá like se você gostou, ativa o sininho que você me ajuda demais e até a próxima!